certeza. Mas é isso. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Primeiro começando com vocês dois, na realidade, pra gente contar um pouco de como começou o projeto Arquibancada, cara. Cara, o Arquibancada tem 16 anos, vai pro 17º ano agora, em 2025, né? É curioso porque, assim, a coisa nasceu como uma reunião de amigos. Um dos meus sócios, Mário Pravato, que tá lá em Lisboa, eu e ele escrevíamos para um site relacionado ao São Paulo, que não existe mais, que era o Tricolor Mania. Na época era muito comum ter fórum de debates, né? Era muito um formato comum, popular. E a gente escrevia lá, então tinha vários assuntos, né? Marketing, o dia a dia do clube, política, e tinha vários amigos ali que se reuniam para ir para os jogos, né? E na época... Que ano era isso? Isso entre 2003, 2002 e 2004, mais ou menos, por aí. Muito tempo. Aí a gente começou a juntar uma galera ali que começou a ir para os jogos. O São Paulo voltou para a Libertadores em 2004, né? Aí ganhou em 2005. Daquela galera aí em todos os jogos. Aí lá para 2006, 2007, mais ou menos, aquele formato começou a morrer, né? O Orkut ficou muito popular na época. Então, tudo que era debate, discussão de esporte ou de clubes, assim, tinha uma comunidade no Orkut na época. Só que o Orkut também tinha um lado ruim, que era assim, você não tinha moderação nenhuma. Então, assuntos bons morriam, ficava aquele monte de gif colorido na tela, né? Você não achava nada, uma porcaria. E aí a gente falou assim, pô, e se a gente, eu e o Mário Pravato, né? E se a gente tentasse retomar, fazer um site para juntar aquela galera que se perdeu, né? Todo mundo perdeu o contato e tal. São Paulo tava bem, ganhando 2 brasileiros seguidos, né? Aí falou, pô, vamos tentar, né? Aí em junho de 2008 a gente criou ali um formato parecido. Ficou muito naquela assim de, vamos ver se alguém topa, né, participar, se inscrever e tal. Se até dezembro tiver umas 100, 200 pessoas, tá tudo ótimo, bem, né? E aí a gente se programou tudo pra soltar, publicar, né? Na semana que o São Paulo ia pegar o Fluminense na Libertadores de 2008, tudo certo, só faltou combinar com o Washington. Aí, não, esse jogo foi ele faz um gol no último minuto. Tem um primo meu que diz que é o maior trauma da vida dele, assim, começou o maior trauma de futebol, um priminho meu que fala. Que depois veio pro São Paulo, foi pro Nossa, São Paulo. Depois o São Paulo contratou o Washington. O São Paulo tinha um pouco essa mania, né, de jogadores que prejudicavam o São Paulo, ele falava, não, vamos trazer esse cara, porque não é possível. Vamos lá, não, se fez gol na gente, serve. Né? Serve. Pô, aí soltamos, falei, e aí, vamos publicar bem agora, né? Falei, vamos, né? Aí colocamos no ar e tal. E aí o São Paulo tava no Brasileirão, na briga do Brasileirão e tal. No primeiro mês, a gente bateu a meta que a gente tinha estipulado, a gente imaginou umas 300 pessoas, tinha 350, 400. Aí foi crescendo e o São Paulo ganhou o Brasileiro, né? Então, isso era tipo um blog ainda. Era um fórum ainda, era um fórum. Então a gente não foi pé frio, São Paulo foi hexa, né? Ganhou ali o título, né? No fim do ano. E aí, conforme foi surgindo demandas para as redes sociais, né? A gente foi tentando acompanhar tudo que vinha surgindo. A gente foi criando as plataformas, né? Então, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e tal. E a gente foi crescendo. Aí até 2011, 12 mais ou menos, a gente criou o site também. E aí hoje o Arquibancada tem tudo isso. Tem portal, tem rede social, tem o YouTube, é multiplataforma, né? E aí hoje tem essa equipe gigantesca aí que a gente vai tentando organizar aos poucos, né? Bota quantas pessoas são hoje o Arquibancada Tricolor? Frente de câmera 18 e equipe total 26, né? 26. 26 pessoas, 26. Cara. Isso grande, só, gente. assim, com produção e tal, fora quem escreve pro site, acho que tem 26, 27. Por aí. Dá quase 30 aí. Quase 30 Tem redação, pessoas. tem editoria de site, né? Tem editores, uma pessoa para cuidar de rede social. Chegou num ponto que a gente não conseguia mais controlar tudo ou gerenciar tudo, né? Sim. E aí foi necessário, até para ter um pouco de qualidade, né?
Então... Não, e hoje o consumo também é complicado, porque as pessoas estão vendo a live e já quer informação no Instagram, já quer informação de corte, já quer Reels, já quer tudo, né? Tipo, então você tem que estar em todas as pontas para fornecer fornecer essa informação, que senão perde o interesse mesmo. As pessoas perdem o interesse muito fácil hoje em dia. Né? Dispersa rápido. Pra saber se também se tem muita coisa boa e coisa ruim na internet, né? Sim. E, assim... Beleza, aí começou você com o Pravato. E onde o Gabriel entrou nessa jogada toda? Anos depois, porque não parece, mas ele acho que não tinha nem nascido. Não, o Arquibancada tem quase a idade dele. Você tem? Eu já ouvi dizer que você tem 15 anos. 19? 19, é. Eu vim de um segmentado também, porque minha história rapidamente pra vocês também. Uhum. Eu em 2015, quando o Siena já tinha aí seus 45 anos. 2015, calma lá. Mas se eu tivesse com essa idade, eu tava bem arrumado ainda, vai. Eu tinha 9 anos e eu, cara, usava o Instagram pra caramba, né? Começava a ver informação, ver tudo. E aí eu criei uma página chamada Notícias do Tricolor, na época, né? Que a gente criou essa página e tal. E aí, cara, comecei a postar umas coisas assim, coisa boba, né? Então, pô, Muricy, foto do Muricy, sabe? Umas coisas básicas. Depois eu fui evoluindo, fui, enfim, crescendo e assim, postando informações, dando crédito e tudo mais. Você tinha 9 anos, né, cara? Exato. Não dá pra esperar, né? Exigir. Tipo... E aí, quando eu tinha 12 anos, a gente tava com 100 mil no Instagram, né? E aí, cara, criou uma comunidade muito grande porque a gente era uma das primeiras páginas, né? Que criava ali no Instagram, já tinha o AT e tinham mais umas 3, 4 páginas ali. Então, quem era São Paulino tava no Instagram, seguia o São Paulo, seguia o AT e seguia a gente. Então, a gente tava ali fazendo conteúdo e tal, postando vídeo, postando essas coisas. E aí, cara, foi virando, foi evoluindo a nível de ser um trabalho, de certa forma, pra mim, né? Então, eu tava na escola e tava postando, tava fazendo várias coisas assim ao mesmo tempo. Sim. Aí, quando eu cheguei com uns 14 mais ou menos, eu falei, pô, quero fazer um site, então, pra tentar monetizar isso aqui, tentar fazer uma forma legal. Aí, ajuda até de um cara que é amigo do meu pai e tal, pra, tipo, criar o site, assim, legal, comprar o domínio e tal. E aí, eu falei, pô, vou lançar um post aqui no Instagram de envie seu texto e seja colaborador do site pra escrever. Uhum. E aí, vieram, porra, uns 30 e-mails, e aí eu escolhi 12 pra fazer parte. Um deles é o Pedro, que tá aparecendo aqui, o Sgarbi também, que tá na Band hoje, sim. E o Felipe, que tá aí com a gente no AT também. E a gente começou a construir as coisas juntos, né? Então, antes era só o site não dava muito certo, tinha o AT de concorrente, né? Então, era baita concorrente. O site não dava muito certo, mas a gente tava criando assim, porque era legal, né? A gente achava uma experiência bacana criar o site, fazer as coisas e tudo mais. E aí veio a pandemia, cara. E aí na pandemia, a moda era live no Instagram, né? Pô, fazer uma live no Instagram, acho que quem não fez uma live no Instagram na pandemia. E aí, cara, eu tinha uns contatos ali legais, né, pelo Instagram mesmo, que a gente já era uma página grande, falei, pô, bora marcar umas entrevistas, né, com ex-jogador, boleirada, pra gente conversar, pra gente bater um papo. E a galera também tava tudo parado, o pessoal tava querendo arrumar coisa pra fazer, né? Era o único assunto que tinha pra fazer entrevista, né? E eu nunca gostei, né, de, assim, fazer entrevista, eu não gostava, né, de, tipo, aparecer na frente da câmera e tal. Aí eu joguei a ideia no grupo, o João falou, pô, eu faço, né? Na época o Sgarbi prontificou de fazer, eu falei, beleza, então eu marco as entrevistas, você faz. A gente estreia uma com o Bosco, que ele derruba a bandeira, né? Que tá fazendo uns negócios assim, tal. Pô, uma entrevista assim, era sempre 40 minutos, 1 hora e tal. A gente foi fazendo, foi o Bosco, aí foi o Zé Luiz, a gente tava chamando uns caras, e aí o Cueva seguia a página, e tipo, ele na época ele tava livre no mercado e tudo mais. Cueva não, Cuevaldinho. O Cuevaldinho. Esse aí. E aí enviei a mensagem pra ele, falei, cara, tudo bom, né? Eu enviei no Google Tradutor, né, fiz uma mensagem em espanhol pra ele, falei, cara, tudo bom, topa fazer uma live com a gente? Ela falou, topo, bora marcar tal dia, tal horário. Eu falei, beleza. A gente marcou, divulgamos, a gente, pô, ele vai aparecer, será? A gente abre a live e ele aparece. E aí o Sgarbi, né, entrevistou ele ali por 1h30 praticamente, e já que era sem assunto, ele tava também já, assim, querendo voltar, falando um monte de coisa, ele assim, deu várias aspas fortes, e aí a gente encerrou a live feliz pra caramba, né, falando, pô, a gente tá atingindo uma entrevista legal, pô, bom, rendeu, e aí eu fui dormir aquele dia, tipo, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã. Eu acordei, tipo, umas 10, que era pandemia, né? Pandemia não tinha horário pra nada. Com o João me ligando, mano, abre a ESPN, abre agora e tal. Tava em entrevista lá na ESPN, tava no GE, tava no UOL, tava em todo o campo. As aspas ali do Cueva, a gente falou, pô, que do caralho e tal. E aí o João até tava fazendo administração, ele trancou, ele fez jornalismo depois, né? Ele fez publicidade e propaganda, agora faz jornalismo. Então o João
mudou praticamente para esse meio, e eu ainda era muito novo, tava continuando fazendo as coisas lá, e fui trilhando, né? Em cima dessa página, o Chacon, que tá aparecendo aí também, é só os caras, só a minha panela, né? Só papatinha. Só panela. Mas o Chacon, né, porque era setorista na Jovem Pan, ele já me conhecia aí pelo trabalho da página, a gente foi criando uma amizade, a gente trocava informação, eu era muito novo ainda, e aí, cara... Ele falou, pô, tem uma vaga aqui pra ser estagiário de esporte na Jovem Pan. Quer? Eu falei, porra, quer. Imagina, né? Falar com o meu assessor aí. Claro, vou ver se eu tô agenda. desocupado aqui. Aí eu falei, pô, claro, isso era 2022, 21, 22 ainda era muito... Era 21 ainda, né? 21, e eu tinha 15, né? E aí eu fiz uma entrevista ali, breve e tal, eu conheci as instalações... E aí o Chacon falou, pô, mas é que você tem 15, a gente não consegue assinar nenhum tipo de vínculo, né, de emprego, não pode, é crime, né, não pode assinar pra fazer. E aí, jovem aprendiz? Então, só com 16 jovem aprendiz, né, então com 15 não pode. Então, beleza, aí eu falei, não, beleza, então eu fico no aguardo quando eu fizer 16 pra gente tentar um vínculo, fiz em agosto, e aí foi passando os meses, falei, acho que eles não querem mais, esqueceram, e aí no dia 23 de dezembro, assim, quase Natal, o Chacon me liga e fala, pô, pintou a vaga aqui, vem hoje. E aí eu tava pra ir, tá? Ele falou, pô, a gente tá aqui na correria da retrospectiva da Jovem Pan, a gente vai marcar pro dia 2 de janeiro. Pô, porra, eu passei 8 dias em tortura, né? Foi 8 dias, assim, Natal e Ano Exato, Novo. Ano Novo. Ano Novo e eu né? pensando nisso, e aí eu fui lá dia 2 então, né? Dia 2 ou dia 3 que eu fui lá na Jovem Pan pra admissão, e aí eu entro, né? Porque eu falei, beleza, eles vão conversar comigo, vai ser uma entrevista, né? Pensei que era uma entrevista. Eu chego, aí tava o Gabriel Dias, que foi meu chefe, né? Muito tempo depois, grande parceiro também. Ele me coloca pra dentro de uma sala, e aí eu tô lá, tá, os caras da Jovem Pan, os caras me olhando, tipo, quem que é esse moleque? Quem tá aparecendo nada? Aí ele puxa, não sei o quê, porque pra Copa do Mundo a gente vai ter isso aqui. Eu falei, caralho, que Copa do Mundo, velho? O cara tava fazendo uma reunião de planejamento. Eu cheguei agora. Aí, tipo, ele falou, pô, escolhe um time que você vai cobrir, fazer boletim e tal, não sei o quê. Eu falei, eu tô dentro? Ele falou, tá. Eu falei, porra. Aí eu pensei Brasil. Não teve um você está contratado, né? E aí, cara, daquela sala eu não saí mais e fiquei ali na Jovem Pan por cerca de 1 ano, né? Então, antes era jovem aprendiz, aí virei estagiário depois, né? Quando pôde fazer a transição, mas logo em 1 mês eles iam me efetivar. Eu tive que ser emancipado em cartório para conseguir ser efetivado, né? Que foi aquele puta rolo, né? De, enfim, tirar a PJ e tudo mais. Mas aí, cara, consegui trilhar dessa forma. E aí tava na Jovem Pan, fiquei lá por 1 ano e 3 meses, né? 3 não. Mais, um pouco mais. Eu fiquei 1 ano e 8 meses lá, né? Que eu saí em agosto. Então, cara, assim, muito bacana, uma experiência muito legal, tava muito feliz. Mas em dado momento, né, em 2023, principalmente aí, por algumas questões que não cabe falar também, a PAN passou a ter muito corte de gastos, passou a ter muito, tipo, assim, custo reduzido e tudo mais. Sim. E antes era uma função que eu era produtor com mais 3, passou a ser só eu pra fazer as coisas e tal. Faltava diretor de imagem e tal. Então, assim, tinha que fazer várias coisas. Então, antes o que era 8 horas de trampo viraram 16, assim, 14, 16, uma rapidez muito grande. E aí eu comecei a ficar sobrecarregado total, assim, comecei a me desvirtuar totalmente do que eu era, né? Então, pô, não tinha mais tempo pra mim, pra minha família, fiquei 1 mês e meio longe do meu pai, assim, pô, só falando, assim, no WhatsApp, sem ter tempo de ver. Eu falei, pô, tá ruim, mas eu vou levando aqui e tal, fui levando. E aí chegou meu aniversário, que é o tipo episódio que eu já contei em 1000 oportunidades, que foi quando tinha um jogo de manhã, um jogo à tarde e um jogo à noite do Flamengo, era tipo 6h30, 7h30 o jogo do Flamengo e tal, e aí eu combinei de pô, chegar de manhã, porque era meu aniversário e tal, desenrolar as paradas, e aí de tarde, fim de tarde, eu saía pra poder, assim, jantar com a minha família e tal, ter aquele momento ter uma legal, vida, ter vida, né? Ter um aniversário. E aí, quando eu fiz tudo, eu cheguei pra ir embora, aí falaram, pô, faltou o diretor de imagem pro jogo do Flamengo, vai ter que ser você. Eu falei, tá bom, eu tenho escolha, vou ter que fazer, né? E aí eu fiz, e aí eu saí da Jovem Pan aquele dia 10h30 da noite, eu fui almoçar com eu fui jantar com meu pai, tipo, pô, quase 11 horas da noite, e aí, cara, dia seguinte eu falei, tô fora, eu não, tipo, pô, não aguento mais isso aqui, eu tava começando a ficar maluco mesmo, tava começando a ficar mal, e aí eu fui embora, e assim, pô, não teve aquela coisa de, eu vou embora porque pintou essa oferta aqui, teve esse pensamento, não, eu fui embora porque eu, assim, tava, assim, mal comigo de saúde mesmo, até, né, cara? Saúde até, falei, cara, vou embora, né, hoje é o burnout que chama, né? Mas é isso, era muito próximo disso, né, então, assim, cara, falei, pô, vou sair, pô, não tenho nenhum norte, nenhuma oferta, mas eu vou buscar alguma coisa. Vieram muitos convites legais pra mim, que tipo, até hoje eu penso, falo, pô,
que legal que essa empresa pensou em mim, que essa emissora pensou em mim, mas eu falei, cara, eu não quero rádio, não quero emissora, eu tava no modo coringa. Aí, né? Porque numa dessa você acaba até pensando, pô, vou pra uma outra rádio, vai ser a mesma coisa. Exato, então, esse era o meu pensamento. Vieram convites legais também pra ser produtor em outras rádios, falei, cara, mas... Porra, eu saí desse momento agora, eu vou voltar em outro endereço, né? Então, assim, não faz sentido. E aí eu fiquei ali tirando uns dias, tirei acho que uns 5 dias, assim, pra pensar. E aí o Senna, quando eu fiz o... eu quando postei, né, que eu tava livre no mercado, saí da Jovem Pan e tal. Manda jobs. O Senna viu até uma mensagem de brincadeira. Ele falou, pô, tem vaga na arquibancada, tá, não sei o quê. E eu tinha conhecido o Senna em Córdoba, né? Porque eu tava pela Jovem Pan, ele tava pelo AT e tal. Já via que era um trabalho bacana, não conhecia ele a fundo, né? Não conhecia ele, então, enquanto pessoa, mas assim, já conhecia ele dessa viagem, a gente tinha número um do outro, né? A gente tinha já trocado alguma ideia, e aí o Senna me enviou uma mensagem, né? Pensando em alguma proposta, pensando em alguma ideia, a gente marca uma conversa também, acho que foi 5 dias após eu sair da PAN, assim, foi muito rápido, e aí ele veio me propor algo diferente, que era eu viajar para cobrir o São Paulo fora de casa, que era, tipo, algo inimaginável na época da PAN. Eu passei um ano praticamente só em estúdio, então nem no Morumbi eu conseguia ir, o que me deixava muito, tipo, mal, assim. Eu, pra ir na semifinal contra o Corinthians, né, que foi o jogo do Lucas e tal, eu fiz um rolo que, assim, a gente não tinha estrutura pra isso, mas eu comecei a desenrolar, que era fazer o nosso pós-jogo com o Asmar e tal, cara, de um camarote do estádio. Então, assim, foi um rolo. Eu consegui os ingressos pra gente conseguir acessar, tá? Então, tipo, eu fiz uma puta de uma estar no ambiente. ginástica pra conseguir ver o jogo, pra conseguir estar no estádio, porque a semifinal, eu falei, cara, não vou perder a semifinal por nada. Então, era, assim, ir ao estádio me fazia falta, porque acho que você sente futebol quando você tá no estádio. Quando você tá no estúdio, mano, óbvio que é legal, é bacana também você fazer o jogo, ver o jogo por uma rádio em estúdio, mas quando você tá no estádio, cara, acho que traz uma diferença de atmosfera. Só um parênteses, você também tava nesse jogo? Tava. Contra o Corinthians. Dizem as línguas aí que foi um jogo de diferente. Foi diferente. Que foi a temperatura do estádio tava diferente de tudo. Se a gente pegasse o Real Madrid do Ancelotti, a gente ganhava. Assim, não, tava uma coisa, acho que foi o dia mais insano que eu vi do Morumbi. Eu costumo falar que, assim, quem pôde ver aquelas Libertadores dos anos 90, o clima era igual. A gente chegou ali, eu com todo mundo eu falo assim, não é arrogância nem cantar vitória, a gente não vai perder hoje, cara, a gente não vai perder. E aí é curioso que tem uma entrevista, acho que do Wesley, do Corinthians, acho que é o Wesley. Ele fala assim pra um cara assim, qual que foi o jogo que a torcida mais te impressionou? Ele falou, a semifinal contra o São Paulo no Morumbi. E de verdade tava diferente. Não parou de cantar, né, cara? A chegada do ônibus foi insana, acho que a gente já fez 1-0 na chegada do ônibus, assim, foi acho que a mais insana da história do São Paulo mesmo, aquela chegada. E o estádio, não sei, tava um clima diferente. Quando o São Paulo começa também, acho que tem isso também, né? Quando o São Paulo começa partindo pro ataque em, assim, 2 minutos, a gente tava inflamado, o estádio inteiro tava já pulsando na mesma direção, né? E aí o Cássio entrega o gol do Rato ali, né? Que o Rato corta e consegue bater. E aí, cara, quando faz aquele 1-0, a gente tava certo que a gente ia classificar. Acho até que a gente passou um sufoco que não precisava. Depois no final. 2-0 e tal, podia fazer o 3, aí o Lucas perde um gol, a gente poderia... Que eu lembro até que virou um meme de um canal do Corinthians que transmite, e o cara ficou pênalti! Eu assisto aquilo toda vez que eu tô mal. Eu assisto aquilo. Às vezes eu tô meio deprê, assim, eu falo, puta. Não, e aí ele fala, e aí é legal, depois ele, peraí, não deram nada? Não deram, mano, é muito bom, é muito bom aquilo. Vocês são malvados. Não, mas esse vídeo é muito bom. Mas enfim, continua contando. Então, assim, pra continuar essa história, cara, eu senti a falta disso de fato, e o AT veio com essa oferta, porque assim, eu tava, obviamente, dinheiro é importante, mas eu na PAN não ganhava muito, não era um cara, assim, muito bem remunerado, tá? Então eu tava fazendo, às vezes, muito mais pagando pra ir trampar, sabe? Sim. Tipo, não era um bagulho que tava me dando dinheiro e tal, e eu, graças a Deus, tinha uma base que não me fazia, assim, precisar daquela grana naquele momento. Eu acho que isso é um privilégio, de certa forma, né? Você conseguir ter essa base pra não precisar desse trampo, porque acho que a maioria das pessoas que tá no emprego que não gosta, tá pela grana, e porque, assim, dinheiro, assim, sobrevivência. Então, pô, tem que ter esse dinheiro e tal. Eu tinha ali uma graninha, né? Tinha também alguns outros patrocínios, no meu canal no YouTube, rede social e tal, que já me sustentavam bem. Então eu falei, beleza, tem uma base aqui, até a própria KTO, né? Que foi uma marca que teve comigo muito tempo. Eu sou muito grato, porque ao sair da Jovem Pan, eu já falei com eles, falei, cara, ó, eu vou sair aqui, vou abrir meu canal, tal, preciso que vocês me deem
um up aqui, a gente pode conversar? A gente conversou, me deram um up ali, então foi minha base para conseguir segurar praticamente 6 meses. Veio até com essa oferta de, cara, me mandar para jogos fora de casa. E para mim era um puta sonho, viajar para ver o São Paulo e cobrir o São Paulo em si, né? Fazer jogos em casa também, que eu tava sentindo muita falta. E a gente estreia num Inter e São Paulo, acho que você não vai lembrar. Até meu voo, né, a gente tava, puta, esse voo foi um baita perrengue, porque o voo era em Campinas, né, que era o voo mais barato, então, pô, fui de ônibus lá até Campinas, até Viracopos e tal. E aí, cara, o voo era de noite, a gente entra no avião, ele começa a andar na pista e dá uma pane técnica, apaga o avião, para tudo, e aí o voo foi cancelado. Foi ainda assim, bem que apagou seguinte, na pista, né? Ele tava começando a correr na pista e parou, sabe? Tipo, Então, assim, cara, foi... Graças a Deus. Puta susto. E aí, cara, dorme, aí o voo depois era tipo 5 da manhã, então eu dormi mal pra caramba e tal, mas fiz o jogo lá em Porto Alegre contra o Inter. Cara, baita jogo bacana assim de se fazer. Acho que a gente perdeu esse jogo até, né? Que foi. A gente perdeu. Empatou, nem lembro qual foi o resultado do jogo. Enfim, e aí o outro jogo já era a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Fora de casa, que aí já foi pra gente começar pé quente praticamente. Começou bem, hein, já começou bem. Aí teve Fortaleza e aí foi o jogo de volta da final, então a gente já começou no momento mais ideal. Sim. Cara, mas isso é algo que me deu muita, assim, realização, né? De conseguir estar nos estádios, conseguir fazer os jogos, conseguir trabalhar nos jogos, que eu sentia muita falta, eu tava mal de fato. Tinha feito meu canal essa época também, que bombou muito rápido, então com um mês a gente tava com 30 mil inscritos e tal, tipo, a galera da PAN, né, que já me acompanhava no Twitter e tal, abraçou muito essa ideia, a gente tinha números surreais, né, época de mercado, o Senna participava muito comigo também, a gente chegou a bater 10 mil simultâneos, tipo, assistindo, uma coisa surreal, o mercado da bola era muito forte, né, quando a gente falava de mercado. Sim, então, cara, virou uma coisa, assim, muito bacana, tinha o meu canal, tinha o AT, eu tava ali, né, como esse colaborador com o Senna, fazendo essas coisas e tal, e isso me deixou muito feliz, né, até falo que, cara, o sonho de ser jornalista passa por esses momentos, porque eu tava desesperançoso com a área, tava achando que eu ia mudar de profissão, tava achando que ia buscar outra coisa, e esse senhor aqui, ele me ajudou a resgatar, ele me ajudou a resgatar o sonho. Não, mas é sério agora, o Senna, cara, tirou dinheiro do bolso pra eu poder viajar essas primeiras, eu soube depois, achei que o AT tava com caixa forte, mas foi o dinheiro, foi o investimento dele mesmo, e eu sou, cara, muito grato de verdade, porque resgatou meu sonho de ser jornalista, de, assim, continuar fazendo, porque eu tinha um público legal na rede social, eu tinha um público legal da época Jovem Pan, mas eu tava triste pra caramba, tava numa época terrível em que eu não queria mais fazer aquilo, né? Então, quando veio esse convite, foi quase que virar a chave de novo e voltar a ser o Sá do NDT, que fazia livezinha, que ajudava em pauta e tal. Então, cara, me ajudou muito. E aí a gente foi construindo várias coisas. Antes era muito mais, né, para fazer vídeo para rede social, fazer uma live aqui, uma live pós-jogo e tudo mais. A gente começou a criar muito mais, construir muita coisa, e aí chegou o João e a gente foi para cima.